Bom dia, igreja. Nós estamos dando início hoje a um novo estudo da Palavra de Deus titulado Caminhando com Jesus. Estaremos estudando de maneira especial o Evangelho de Marcos, sem deixar de olhar também para os outros evangelhos. Eu gostaria de ler um texto que está aqui colocado na tela esta manhã, que está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim o texto das Escrituras: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu gostaria que você atente para essa frase que diz plenitude dos tempos. Deus envia seu Filho na plenitude dos tempos. Que palavra é essa? A palavra plenitude é a palavra na língua do Novo Testamento conhecida como pleró. E pleró significa muito mais que cheio. Quando um copo está cheio, pode faltar de repente 1 centímetro, 2 centímetros, 1 milímetro para que ele fique até o limite. E o pleró é quando chegou a tal ponto que aquele copo recebe mais uma gota e ele derrama. Esse é o pleró. A plenitude dos tempos. Deus não enviou seu Filho antes, Deus não enviou seu Filho depois, Deus enviou seu Filho no tempo exato e preciso, onde todos os eventos históricos estavam convergendo para que o Evangelho alcançasse a força e a magnificência que alcançou nos anos subsequentes. Diríamos que Deus nunca chega atrasado nem adiantado aquilo que nós conhecemos como as suas promessas. E a inspiração deste curso, conhecido como Caminhando com Jesus, está num devocional que faz um tempo eu fiz para a igreja, onde Paulo diz para a igreja aos que estava em Corinto: porque quem conheceu a mente do Senhor Jesus Cristo, do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E me desafiou muito essa expressão: nós temos a mente de Cristo. E Paulo diz: temos a mente de Cristo, mas vocês, amada igreja, ainda agem como meninos. E que significa isso? Significa que Deus colocou em nós, quando você veio a Cristo e se tornou um cristão fiel e verdadeiro, quando você renasceu pelo poder do Espírito, Deus colocou em você não apenas a sagrada semente da palavra, mas o Espírito Santo, que nos conduz na direção dessa mente gloriosa que é a mente de Cristo. E nós podemos tomar decisões, e nós podemos fazer certos julgamentos, e nós podemos não permitir ser enganados como Cristo nunca foi enganado pelos fariseus, nem pelos saduceus, nem por nenhum grupo da sua época. Cristo nunca caiu nas arapucas e nas armadilhas que colocaram no caminho. Ele tinha uma mente maravilhosa e esclarecida. E ao mesmo tempo uma mente muito sensível, apesar de que o nosso Senhor era um homem extremamente ocupado. Quando vocês leem Marcos, a Bíblia diz que ele não tinha tempo nem muitas vezes para comer. Mas ele era capaz de olhar para um lírio do campo e dizer, e de aí tirar um sermão e dizer: olhai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele era capaz de olhar para os passarinhos. Ele era um homem sensível. Ele tinha uma mente maravilhosa. E Cristo não apenas tinha uma mente, diríamos assim, uma capacidade intelectual enorme, mas ele tinha também uma sensibilidade magnífica, uma inteligência emocional tremenda. E em Cristo confluíam virtudes que em outras pessoas seriam loucuras. Quando você lê, por exemplo, o primeiro capítulo de João, você encontra um texto tremendo lá quando diz assim: e vimos sua glória como do único Filho de Deus. Olha aqui estas virtudes: cheio de graça e de verdade. Veja como nós, os seres humanos,
com essas duas virtudes podemos enlouquecer. Porque muitas vezes somos, no caso nosso, pais, pastores ou líderes, que somos apenas graça, somos apenas amor, somos apenas carinho, e acabamos criando filhos mimados, e acabamos criando crentes meia boca, porque quando nos criamos apenas na graça, no abraço, na permissão, nos tornamos pessoas assim. Mas veja o outro lado, a outra virtude, verdade. Idem. Se nós somos, por exemplo, pais ou líderes que apenas levamos as pessoas a ferro e fogo, também criamos pessoas desequilibradas, que ao mínimo detalhe elas vão ou tornar-se rebeldes ou tornar-se pessoas castradas em sua personalidade. Mas em Cristo estas duas virtudes estavam em perfeito equilíbrio. Ele era cheio de graça, mas ao mesmo tempo cheio de verdade. E esse é o segredo, por exemplo, da criação de filhos equilibrados, de cristãos maduros. A mente de Cristo era maravilhosa, queridos. E nós temos a mente de Cristo, diz Paulo. Mas espera aí, como nossa casa às vezes é uma sopa de grilos? Como saber, às vezes nossa igreja não consegue gerar crentes amadurecidos nessa mente gloriosa que era a mente de Cristo? Porque ainda nos comportamos como meninos, como diz Paulo aos Coríntios. Então, por isso que meu convite nesta manhã é: venha. Venha comigo às Escrituras e aprendamos como era essa mente maravilhosa e possamos caminhar com Ele, façamos um ensaio imaginativo e ao mesmo tempo real, de penetrar no mundo de Cristo e ver o tremendo impacto que essa mente gloriosa trouxe para o mundo, não apenas para o mundo espiritual, mas para o mundo palpável do dia a dia. E eu gostaria que você reflita ao respeito de um ponto aqui. Quando você pega o Antigo Testamento na Bíblia e termina de ler o último livro, e você abre o primeiro livro do Novo Testamento, parece que você já está em outro mundo. As coisas mudaram da água para o vinho. A explicação não é tão simples, porque passaram séculos de eventos históricos, religiosos e militares que transformaram absolutamente a vida da Palestina dos tempos de Jesus. E antes de entrar em textos concretos da Bíblia, eu gostaria de explicar brevemente. Não é uma aula de teologia, tampouco é uma aula de seminário, é uma aula de escola dominical e não pretendo ser tão rigoroso quanto às datas e aos eventos, porque você pode encontrá-los na internet. Mas eu quero que você reflita ao respeito deste ponto. Que decisões Cristo tomou diante dessa realidade que o circundava e que eu vou descrever brevemente aqui nesta manhã? Quais foram as opções que ele abraçou? Se você e eu conseguimos entender, diante de todas essas realidades que eram próprias do primeiro século da época de Cristo, se conseguimos entender que caminhos Cristo tomou, que opções ele abraçou, nós estaremos mais perto de entender quem é realmente Jesus. Como agiu essa mente maravilhosa, da qual Paulo diz: vocês têm a mente de Cristo. Quando vocês escutem esta frase, antes de Cristo e depois de Cristo, as coisas funcionam assim. Pode ser óbvio para muitos, mas eu quero aqui alcançar aqueles que ainda não têm contato com essa forma de contar os anos. Antes de Cristo, os anos vêm de mais para menos. 1900, 700, 600, 100, 50, 49, até que chega em Cristo e é o ano zero. De Cristo até os nossos dias, os anos vão crescendo, né? 100, 200, 300, 400, 500. Então, quando eu falo antes de Cristo, quanto maior o número, mais antiga é a data. Muito bem. No ano 455, antes de Cristo, os judeus acabaram de reconstruir o templo e acabaram de reconstruir Jerusalém. Aqui quero que vocês agora vejam a terceira diapositiva, que é colocada na forma da estátua de Daniel. Vejam o seguinte.
O Império Babilônico foi o primeiro império que conquista Israel, perdão, o império que conquista Israel e o leva para o exílio. O Império Babilônico domina sobre Israel do ano 626 até o ano 539. Nesse período, o povo de Deus é levado cativo à Babilônia. Mas logo vem outro império, que é o Império da Pérsia, dos medos e dos persas, que conquistam Babilônia e, subsequentemente, herdam o domínio sobre Israel. E o Império Persa persiste desde o ano 539 a.C. até o ano 330. E é aqui que sucede a grande mudança no mundo da Palestina dos tempos de Jesus, que você vê refletido quando você abre o Novo Testamento. Nesse período, Grécia, o Império Grego, no ano 330, conquista a Palestina, a terra prometida, ou aquilo que nós conhecemos como Israel, até o ano 63 a.C. Esse período grego é um período muito confuso, porque mas somente assim você vai poder entender um pouco melhor os evangelhos. Nesse período, o grande conquistador Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né, ele conquista boa parte de aquilo que nós conhecemos como o Oriente. Mas Alexandre, ele vive muito pouco. Ele morreu muito jovem, aos 30 e pouquinhos anos. Ele era um jovem na plenitude quando ele morre. E diante de tamanhas conquistas que ele havia realizado, o império dele se divide em quatro setores, dividido entre os grandes generais que ele tinha nessa conquista. E aí começa, diríamos assim, uma luta dentro do próprio Império Grego, né? Uma luta política. E aparecem o que nós conhecemos como os Ptolomeus, os Seleucidas, os Asmoneus e já na época de Cristo, os Herodianos. E no ano 63, o Império Grego cede lugar a um império poderosíssimo, que era o império que estava vigente na época do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Império Romano. E percebam que nesse período, muitas ideias novas são introduzidas dentro da vida do povo de Deus. Temas que não existiam no Antigo Testamento. Quando você lê o Novo, de repente eles aparecem. Por exemplo, anjos, demônios por todo lado. Você consegue ver que isso no Antigo Testamento existia, mas de uma maneira muito pontual. Já no Novo Testamento é algo efervescente, né? Um mundo de anjos e demônios. Outro tema é o tema de céu e inferno, por exemplo. E era um tema que estava muito presente na época de Cristo. Mas o tema mais importante, talvez, é aquele que está agora na nossa quarta diapositiva. E eu peço que vocês atentem, porque por causa destes eventos históricos, entre os judeus surgem vários movimentos religiosos que tinham opções políticas. Tá? E o primeiro grupo é aquele que está aí nomeado, né, que vocês podem ver aqui na tela de vocês, o grupo dos fariseus. Fariseu significa piedoso na língua, né? Há uma disputa em o que significa fariseu, mas basicamente significa piedoso. Os fariseus são o grupo que mais confrontam ao Senhor Jesus Cristo. E os fariseus e os saduceus são aquele grupo que sempre está cercando e tentando fazer cair em armadilhas ao nosso Senhor. Quem eram os fariseus e os saduceus? Muito bem, os fariseus eram pessoas aparentemente muito zelosas da lei. Eles eram os rabinos, os mestres, os que tinham, diríamos assim, o domínio do ensinamento da lei para com os judeus. E você também tinha os saduceus, que eram já homens mais aristocratas, religiosos, que tinham domínio
político e religioso. Para que vocês tenham uma ideia, os saduceus eram aqueles que administravam o templo e tinham o controle total das atividades que aí aconteciam. Mas estes dois grupos são muito importantes para que você possa entender a mensagem e o poder das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o seu agir. Os fariseus se consideravam o verdadeiro povo de Deus. Os fariseus eram pessoas que, nessa tentativa de cumprir até os mínimos detalhes da lei, estavam se preparando para a vinda do Messias. Portanto, meus queridos, vejam só, os fariseus eram, diríamos assim, messiânicos. Eles estavam aguardando a vinda de um Messias. Os saduceus não. Os saduceus não acreditavam em nenhum Messias. Os fariseus sim. Mas os fariseus tinham um problema sério. E o problema era o seguinte: os fariseus tinham duas leis praticamente. Aquela que nós conhecemos como a Torá, ou seja, Êxodo, Número, Levítico, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio e Gênesis, estava esquecendo de Gênesis. Mas, com o passar do tempo, os fariseus faziam interpretações de certos casos particulares e aplicavam a esses casos particulares princípios gerais. Vou dar um exemplo aqui. Ser pastor, é possível que um pastor de ovelhas seja um homem puro? E os fariseus diziam, não, não pode ser puro, porque ele tem que alimentar as ovelhas no sábado. Outra coisa, o pastor de ovelhas não pode ser puro, porque ele normalmente permite que suas ovelhas entrem em pastagens de propriedades que não lhe pertencem, portanto, ele rouba. É interessante que Cristo coloca como imagem de Deus a um pastor de ovelhas. Olha só, era uma loucura na cabeça dos fariseus que Cristo coloque como exemplo a um pastor, como sinônimo do divino pastor. Outro exemplo de como os fariseus estavam tão apegados a minúcias. Por exemplo, quando uma galinha colocava um ovo no sábado, eles se perguntavam, é lícito comer aquele ovo que a galinha colocou aí? Então, eles eram cheios de picuinhas e de detalhes. E essas interpretações que eles iam fazendo, as colocavam numa lei chamada lei oral, chamada Halaká. E essa lei oral, para os judeus, para os fariseus, tinha o mesmo peso que a Torá. E Cristo detestava isso. Porque eles diziam, vocês fizeram das tradições dos homens, deram às tradições dos homens um poder tão grande que ela suplantou a própria lei de Deus. Os fariseus pretendiam ser as pessoas que dessem o exemplo para que o povo de Deus fosse restaurado. Pretendiam apenas. E os fariseus eram criaturas que praticavam a santidade sem amor. Eu gosto muito do tema da santidade. Mas a santidade sem amor acaba em fariseísmo. E o amor sem santidade acaba em paganismo. Por isso que eu dizia, Cristo tinha aquela mente maravilhosa. Graça e verdade na perfeita harmonia. E os fariseus regravam tudo. Colocavam regra para tudo. Até os mínimos detalhes da existência. E iam criando laços e fardos tão pesados de cumprir que ninguém cumpria. Mas nós temos, dentro do mundo judaico, outros grupos, como por exemplo, os essênios. Os essênios eram pessoas que se separaram a lugares remotos para viver a sua fé pura, lá pelo ano 175 a.C. Porque naquela época, vejam o que aconteceu aqui. Um rei pagão, chamado Antíoco IV, se eu não estou errado, ele comprou o cargo de sumo sacerdote e o entregou àquele que para ele tinha conveniência política.
Lembrem que no Antigo Testamento, sumo sacerdote apenas o filho primogênito de Arão e assim subsequentemente as gerações futuras. Mas o cargo de sumo sacerdote acabou sendo um cargo político. Então, os essênios, diante dessa situação, não reconheceram esse sacerdócio e se afastaram e disseram não, não, não. Isso não é correto. Se afastaram para viver uma vida piedosa em lugares remotos. Os essênios têm muito parecido com o jeito de vestir de João Batista. Estes eram os 3 grandes grupos, haviam outros também, como os celotes, que depois vou falar um pouquinho, não neste momento, talvez. Mas veja como haviam divergências entre estes grupos. Por exemplo, os essênios. Os essênios diziam assim: a vontade humana é impotente diante da vontade de Deus. Até parecem os nossos reformados, né? Os reformados dizemos que para a salvação a vontade humana não conta, porque a salvação é uma força monergésica, ou seja, depende só do poder de Deus. E os essênios, eles acreditavam mais ou menos isso. A vontade humana é impotente, Deus domina tudo, então a vontade humana não conta quando Deus realiza seus desígnios. E que pensavam os fariseus? Os fariseus diziam, não é bem assim. Os fariseus eram do partido do meio, mais ou menos. E eles diziam, a liberdade humana existe, mas ela é condicionada pela vontade de Deus. Já eram um ponto menos radical que os essênios. Já os saduceus, eles diziam, não, não, a liberdade do ser humano ela é absoluta. E veja que estas lutas teológicas, elas persistem na história da igreja. Né? Por exemplo, os semipelagianos, que a maior parte deles são pentecostais, acreditam mais ou menos como os fariseus. Não estou dizendo que eles são fariseus. Estou dizendo que eles acreditam em algo semelhante. De que a vontade humana tem participação na salvação, por exemplo. Já os reformados acreditam que não, seguindo os ensinamentos de Santo Agostinho. E os saduceus parecem-se mais aos hereges, né, da época de Santo Agostinho, que acreditavam que o ser humano continua absolutamente livre para dizer sim ou não ao Criador, ao Salvador. Então veja como essas lutas teológicas existiam. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição de entre os mortos. Os fariseus acreditavam. E tem aí aquele grupo que surge, né, que é um grupo mais violento, ao qual Judas, né, Iscariote, pertencia, que eram os zelotes. Os zelotes eram homens extremamente zelosos da soberania divina. Vejam, de aí vem a palavra zelote, zeloso. Só que o zelote ele acreditava que a vontade divina tinha que ser cumprida mesmo até com o uso da força das armas. E estes grupos estavam em disputa constante. Quando Cristo aparece, ele vai ter que fazer escolhas diante dessa realidade política e teológica. Os saduceus e os fariseus eram os que dominavam o sistema religioso e também estavam confabulados com os governadores romanos para exercer o domínio político e, obviamente, com isso também o domínio econômico. E a pergunta do começo desta primeira aula: que opções Jesus tomou? Que escolhas ele fez? Como ele confronta a esta realidade do seu tempo? Queridos, decifrar essas simples perguntas vai nos ajudar a chegar mais perto, como disse no começo desta aula, de quem era Jesus. E como podemos hoje, nos tempos em que vivemos, aproximar-nos dessas decisões diante da realidade que vivemos. Espero que Deus les abençoe e os desafio para continuar nas aulas subsequentes. Deus les abençoe e tenham um lindo resto de dia. Em nome de Jesus. Amém.